recurso terapêutico que surge num momento extremamente favorável. A humanidade necessitada de recursos abrangentes, atendendo às necessidades individuais, encontra um terreno fértil quando o homem já despertado para a vertente espiritual busca o encontro consigo mesmo e situa na sua intimidade a razão de ser da sua felicidade, como também da sua desdita. A homeopatia trabalha buscando realçar o indivíduo, realçar a individualidade que fala daquele ser que, através de experiências milenares, caminha através de erros e acertos, buscando a tão almejada felicidade, a tão valorizada e esperada por todos nós conquista da própria evolução. No passado, nós observávamos uma associação do plano da atuação médica vinculada a uma busca de estruturação do indivíduo num contexto de expressão do seu corpo físico como sendo a realidade mais grandiosa e, portanto, merecedora dos cuidados daqueles que eram os profissionais. Por isso, historicamente, visualizamos os médicos trabalhando junto a exércitos, buscando medidas imunológicas capazes de assegurar aos seus exércitos um desempenho mais favorável. Hoje, o nosso trabalho busca sair daquele padrão onde o pediatra era valorizado como sendo aquele capaz de produzir grandes atletas, para deixar de lado uma postura tão pouco completa do ser humano, uma visão que distorcia e apenas visualizava o arcabouço. Nessa posição, o atleta assumia o papel como sendo o cultivo máximo do médico que atuava na área. E a conquista de um homem de bem, aquele homem voltado para os valores espirituais, ficava no padrão educativo próprio daqueles que trabalham junto aos planos educacionais. Hoje observamos que o contexto é outro. Então, nós gostaríamos de projetar a primeira transparência. O lembrete, então, nesse encontro, que reúne tantos profissionais da área de saúde, não apenas médicos, vem nos fazer um convite valoroso para que venhamos a valorizar o processo educativo, visualizando o ser que está diante de nós, não como sendo aquele necessitado exclusivamente de medicamentos, mas sim aquele elemento que trabalha dentro de uma proposta de iluminação pessoal. Essa iluminação que só é conquistada no plano educativo. Esse plano educativo que será trabalhado diante daquela orientação, não apenas como se toma o medicamento, mas no convite a se observar. E aí sim nós estaremos trabalhando dentro de um tópico importantíssimo que a doutrina espírita nos mostra e podemos, portanto, visualizar como sendo a razão máxima da nossa existência. O conheça-te a ti mesmo. E conhecendo-nos a nós mesmos, encontramos as razões de ser das nossas dificuldades, como também dos nossos processos de libertação. Essa frase é uma frase que se encontra no livro Ressurreição e Vida, atribuída a uma orientação do próprio Cristo. Não te limites a curar apenas os corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas, por amor de mim, pois estas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, e tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. Se trabalhamos buscando a educação daquele que está diante de nós, precisamos ter inicialmente o compromisso com a verdade, valorizando o indivíduo que está diante de nós como sendo o sujeito atuante da própria história, necessitado do nosso apoio
necessitado da nossa paciência e respeito aos seus limites pessoais, assegurando-nos também, a nós próprios, os mesmos valores e posturas de respeito para com as nossas limitações, saindo daquela postura antiga de que éramos onipotentes e que poderíamos, portanto, conduzir e determinar a vida daquele que estava diante de nós. O nosso papel é de cooperadores, de catalisadores de informações, de recursos, de toda uma forma de projeção para que o indivíduo faça contato com ele mesmo, através da autoobservação, para que, eclodindo os seus potenciais internos, consiga trilhar uma caminhada mais segura. E aí, então, chegamos à segunda transparência, por favor. Nós chegamos... É transparência? Ah, tá. O grande objetivo da terapêutica homeopática. O objetivo é o indivíduo. O objetivo é tratar aquele ser. E foi com o médico de Meissen, Hahnemann, que nós tivemos a oportunidade de ver materializada na Terra essa terapêutica sublime, que faz parte daquele acervo divino que periodicamente derrama sobre a humanidade os recursos de que necessita para continuar a sua caminhada evolutiva, de forma consciente, mais plena e segura de si. Então, nesse momento, quando surge na Terra, em 1810, através da publicação do livro Organon, de l'art como que é? Organon de l'art... A tradução é os meios de se curar. Então, é a arte. Organon é uma palavra de origem grega que define exatamente a metodologia. Como seriam os princípios básicos e a metodologia para se aplicar exatamente os recursos homeopáticos naquele que se coloca na posição de nosso paciente. Essa data, 1810, estabelece um marco na história da homeopatia. Porque saímos de uma posição que era a fase toxicológica, onde as experimentações eram feitas e os resultados obtidos decorrentes da ação medicamentosa dos medicamentos experimentados, passa a estabelecer uma nova visão, dentro de uma conceituação do que é o enfermo. Nesse instante, lembrei, gente, de l'art de guérir, tá? Aqui a gente esquece tudo, né? Mas, então, nós observamos que é nesse momento, 1810, que nós vamos estabelecer uma mudança entre a enfermidade como sendo a tônica, aquele ponto que estabelece a confluência de toda a nossa atenção para visualizarmos o indivíduo, visualizar o enfermo como sendo aquele que necessita de ser tratado. E quem é esse enfermo? O enfermo é aquele corpo que está apresentando alterações? O enfermo são o fígado, o coração, a pele, o cérebro. O que é o enfermo? O enfermo é o indivíduo. É o indivíduo. E o grande objetivo é estabelecer condições para que esse indivíduo possa estabelecer uma caminhada diferente, como nós já falamos. E que no parágrafo 9 do Organon situa da seguinte maneira: no estado de saúde, a força vital que dinamicamente anima o corpo material governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto a respeito das sensações como as funções, de modo que o espírito, dotado de razão que reside em nós, possa utilizar livremente estes instrumentos vivos e sãos para os mais altos fins da existência. Questionamos o que seriam esses altos fins da existência. Todos nós que aqui nos encontramos não somos iniciantes no estudo da dinâmica da vida. Podemos até afirmar que aqui se encontram espíritas de segunda vez e, quem sabe, já espíritas de terceira vez, como aqueles ceareiros de volta que retornam para continuar um trabalho já implementado em épocas remotas,
e que hoje começa a demonstrar frutos que são visualizados através do muito que temos recolhido do trabalho daqueles que aqui vieram. Observamos uma sincronicidade entre as colocações feitas, uma harmonia nos propósitos, visualizando o bem do próximo como sendo a tônica da nossa existência e de tudo aquilo que fazemos. Então, nós estabelecemos um questionamento. O que seria, para nós, esses altos fins da existência? Poderíamos dizer que é a felicidade. Ou, quem sabe, poderia ser a paz do Cristo, aquela que tanto almejamos, a segurança nas nossas colocações perante a vida. Poderia ser a plena integração do ser com a divindade, ou quem sabe essa interação e comunhão do Criador com a criatura. Seria o quê? Chamamos de evolução, chamamos de felicidade, chamamos daquilo que consideramos ser o máximo que podemos visualizar no nosso acanhado, conceber existencial. Mas sabemos que é para isso que existimos. Então, tal colocação poderia definir que estamos com o processo homeopático desmerecendo o corpo físico? Tivemos essa preocupação. E, portanto, você podia passar a próxima transparência? E, portanto, resgatamos uma colocação do Livro dos Médiuns de Kardec, quando Kardec nos fala a respeito da vontade. Pois sabemos que o verdadeiro homem enfermo é anterior ao homem enfermo. Ele reside em alguma coisa que não é palpável, alguma coisa que permanece depois da decomposição do nosso corpo físico. O homem quer e compreende, isso é, tem vontade e entendimento. E o adoecimento do indivíduo promana desses componentes básicos essenciais. Promana, então, dessa intimidade do ser, do seu querer e do seu entendimento, da sua vontade e da sua razão. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, define que o Criador, sendo amor, repletou os caminhos do ser de bênçãos e luzes, e sendo justiça, definiu que cada um fosse detentor de razão e vontade, para que pudesse trabalhar por si mesmo a construção do seu destino e da sua glória eterna. Então, a vontade, que seria a vontade? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. A próxima transparência, por favor. Aquilo que temos de mais essencial. E sendo à vontade a gerente desse grande gabinete, estabelecendo diversos departamentos de ação, ela teria condições de atuar quando no seu pleno exercício, quando atuando de forma firme e harmoniosa, definir conquistas em todos os setores da nossa vida íntima, da nossa vida mental. Quando firme, determinante, sendo aquela alavanca determinante da nossa postura, o plano do departamento do desejo geraria todas aquelas aquisições e anseios do ser. Mas, se adoecida, do departamento do desejo geram-se sofrimentos aflitivos. Em saúde, o departamento da inteligência estabelece a possibilidade de acumularmos registros no campo do conhecimento e da cultura. No entanto, se distorcemos a nossa vontade, surge no plano de ação a criminalidade. O departamento da imaginação, trabalhando de forma segura, estabeleceria a possibilidade de vivenciarmos o plano do ideal e da sensibilidade, mas adoecida, afrouxados o leime da vontade, nós teríamos então a vivência
de verdadeiras monstruosidades no nosso plano íntimo, sombras no nosso viver. E já a nível da memória, aquele arquivo que estabeleceria a fixação de todos os padrões vivenciados, de todas as nossas experiências, deixaria de ocupar o seu posto e, portanto, tais registros seriam feitos de uma forma relaxada. Nós, então, não teríamos como estabelecer uma dinâmica interna da nossa vida mental asseguradora de ganhos para a nossa existência. Certo é que esse modelo de Emmanuel deixa ainda espaço para novos itens a serem incorporados. Por isso colocamos aquelas nuvenzinhas, definindo aqueles outros pontos de investimento do plano da alma. Quando nós falamos, então, de enfermo, nós estamos, então, falando da enfermidade do espírito, na sua estrutura mais íntima. E nós precisamos ter essa clareza para visualizarmos aquilo que permanece no ser, aquilo que chega até nós num plano já enfermiço e que possivelmente retornará ao plano espiritual ainda com marcas significativas a serem trabalhadas e libertadas. Resgatando uma fala anterior, tal postura nós precisamos ter a clareza de que o nosso corpo físico é uma bênção divina. É aquele templo sublime. É o templo, nossa primeira morada. É com ele que iremos concretizar todas as conquistas. E poderíamos visualizar o nosso corpo físico como sendo a expressão desse homem, estrela nascitura, onde as duas pontas representariam, as de baixo, representariam os nossos membros inferiores. Essas na horizontal representariam os nossos membros superiores. E a ponta seria a nossa antena, o nosso polo que estabelece a sintonia com os planos superiores. Esse esquema, que é de Emmanuel também, estabelece para nós a importância de caminharmos munidos de recursos asseguradores de equilíbrio. Equilíbrio que equivale à saúde, porque nós falamos e vimos no parágrafo 9 do Organon, harmoniosa operação vital. Precisamos dessa harmonia para desencadearmos um movimento positivo, favorável, que acrescente ao nosso patrimônio espiritual. Nessa vivência, precisamos cultivar as virtudes no terreno do nosso coração, desse homem íntimo. E aí sim, estaremos nos capacitando a exalar o perfume da vida onde quer que estejamos. Esse perfume da vida é a saúde também. Onde quer que estejamos, estaremos contaminando o nosso ambiente, de forma positiva ou de forma negativa. E se, portanto, estamos trabalhando, embasados nestas conquistas, conseguiremos seguir perseverantemente, pacientes, diante das experiências que nos assaltam, certos de que só atuaremos com boa vontade e sinceridade quando tivermos a clareza no nosso plano íntimo de que a vitória maior, a coroa da vitória, só é depositada em nossas cabeças quando assumimos e incorporamos o terreno da humildade como sendo tônica da nossa existência. Humildade como reconhecimento das nossas limitações. Humildade que define que verdadeiramente somos todos enfermos, enfermos da alma. Estamos todos aqui necessitados da alta imprescindível, mas que será trabalhada individualmente, como sujeitos da nossa própria história. A humildade que é o exemplo máximo da passagem do Cristo junto a nós. Olhando para essas limitações e assegurando que assim só poderemos transformar aquilo que é dificuldade em valor, em virtude. O vício sendo transformado em conquista de projeção. E nesse instante teremos a lucidez para compreender muitas das orientações que temos. E o homem do futuro, podemos dizer que nós já somos
parte desse homem do futuro, porque já nos interessamos, nos preocupamos, estamos conscientizados dessa verdade. Verá e compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Temos um compromisso pessoal. E, além de tudo, temos um compromisso para com a vida, para com todos esses elementos que representam instrumentos de projeção, instrumentos que nos alçam a planos superiores e que, portanto, devemos a eles o compromisso de magnetizá-los através das nossas projeções mentais que definam um bem pensar, um bem sentir e, mais que tudo, um bem atuar nos planos concretos. Nessa postura, estaremos atuando de forma efetiva como co-criadores, incorporando que a nossa posição diante dessa grande criação do Pai, somos elementos úteis e que teremos tarefas próprias, todas elas muito valorosas, ainda que muito diversas. Mas cabe a cada um, no mínimo, trabalhar com carinho e dedicação o plano do corpo físico, porque é através dele que temos as mensagens mais lúcidas a respeito das dificuldades interiores. Observando o nosso corpo, nós estaremos observando a nossa alma. Observando o nosso plano de ação, estaremos percebendo quem verdadeiramente somos. Através da nossa postura, através do nosso corpo, estamos contando, através de uma linguagem muito objetiva, como é que nós nos enfermamos. E aí, mergulhamos o terreno do plano da idiosincrasia, que é o plano do terreno individual, aquele plano que fala da maneira própria de cada um vivenciar as suas dificuldades. Então, se eu tenho uma bronquite, ou se eu tenho uma taquicardia, eu estou falando das minhas dificuldades. Então, esses sintomas falam de algo que me é próprio. Então, vamos procurar conhecer, vamos procurar, usando uma palavra homeopática, vamos procurar modalizar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de reagir, o nosso jeito de nos postarmos diante das situações da vida. Esta postura pessoal define que enfermos somos nós. E só assim poderemos ser tratados dentro dos terrenos da homeopatia, porque sabemos que homeo, semelhante, patos e enfermidade. E o tratamento é feito dentro dessa lei de semelhança, onde o medicamento que apresenta, aquela apresentação feita num plano de experimentação, operada num homem em estado de saúde, apresentou determinados sintomas que foram coletados, organizados e definidos, será, portanto, pesquisado no indivíduo aquela sintomatologia e feito o confronto entre aquilo que é, dentro da totalidade dos sintomas, o quadro que define o medicamento a ser escolhido. Se nós não nos conhecermos, se nós não soubermos fazer essa modalização pessoal, nós não teremos como trabalhar essa projeção e a busca dos resultados positivos junto à terapêutica homeopática. A próxima, por favor. Vamos fazer só uma projeção dos slides? Dos slides, nós trouxemos um slide que nós achamos muito bonito, que fala dessa vivência, a vivência reencarnatória. Nessa vivência reencarnatória, nós estaríamos trabalhando a materialização da centelha divina que somos todos nós. Como já foi comentado aqui, ao reencarnarmos, todos nós somos portadores de um fato sujo. Para Então, essa luz vai materializar e vai definir a realidade concreta com a qual trabalhamos o nosso plano de vida. E aqui nós tínhamos que fazer uma referência a Hahnemann, não apenas Hahnemann, o médico homeopata, mas acima de tudo, a sua conexão com a doutrina espírita. No plano espiritual, foi daqueles que trabalhou ativamente
e deixou seu registro através de mensagens que foram registradas, 2 delas estão em obras póstumas, em 1856, definindo os contornos da missão de Kardec. Kardec teve as primeiras notícias em 1854, 2 anos após, estava ali, Hahnemann, Apóstolos, trabalhando. E o Evangelho segundo o Espiritismo também encontramos uma contribuição sua no item a cólera, definindo que todos os vícios e problemas do indivíduo remontam à sua intimidade. Portanto, cabe ao homem trabalhar a liberação do orgulho, porque está de permeio com todas as dificuldades, para resgatar um plano de virtude que nós comentamos anteriormente. E em 1875 encontramos uma mensagem feita através de uma médium conhecida na época, na qual ele fala da medicina espiritual, definindo o evoluir da metodologia. Essa evolução, que já passava no plano espiritual pelo estudo da medicina fluídica, através dos fluidos, mas que era só um passo seguinte, mas que além dela encontraríamos a medicina espiritual, e que ele se comprometia a estar junto de nós, continuando no trabalho efetivo de auxílio à humanidade. A próxima. Portanto, precisamos trabalhar ativamente, resgatando no indivíduo a certeza de que, através da movimentação dos recursos pessoais, poderemos assegurar uma vida melhor. No plano concreto, necessitaríamos visualizar todas as experiências, todos os projetos, tendo a certeza de que cada um de nós tem um valor que é único, um valor que é intransferível. E que, acionando a nossa vigilância no plano íntimo, poderemos trabalhar com vontade firme, diante desse impacto determinante, para a conquista da grande vitória no movimento de vida, verdade, consciência. Porque só assim nós estaríamos trabalhando a conquista de um valor que define tudo aquilo que foi motivo de reflexão no dia de ontem. Vocês devem ter observado, eu também observei, que quase todos terminaram as suas exposições com alguma referência à mensagem do Cristo. Quase todas as exposições tiveram esse término. E nós aqui também terminamos com 2 questionamentos, para que, quando, munidos daqueles elementos anteriormente mencionados, os 7 Vs, que definem a vitória diante da vida, nós possamos abrir mão de ouvir o nosso ego, para fazermos contato com o nosso eu crístico, ouvirmos a sua demanda, e sabendo escutar aquilo que vai no nosso íntimo, nos capacitemos a responder perguntas básicas feitas há muito tempo. Aquela feita ao cego de Jericó: que queres que te faça? E mais ainda, saímos daquela postura cristalizada de enfermos antigos, paralisados numa mesma postura, e respondermos de forma afirmativa a pergunta feita também pelo nosso mestre: queres ficar são? Nós agradecemos a todos vocês, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade que nos confiou e nos sustentou durante todo o preparo e, acima de tudo, nesses instantes, porque sabemos que de nós nada podemos, mas que com a força e a sustentação do alto, a mensagem pode ser veiculada, capacitando-nos a levar aqueles que nos ouvem à vontade do alto. E é dentro dessa certeza, dessa assistência, que nós agradecemos e novamente rogamos ao alto que a paz do Divino Amigo continue nos envolvendo a todos, hoje, agora e sempre.